Bom, além da autoria e, obviamente, da materialidade já comprovadas, a Polícia Civil está à disposição para esclarecer elementos outros, principalmente a motivação e as consequências desse delito, porque o inquérito policial ele acaba desvendando não só a motivação do fato crime, mas outras coisas que permeavam, a vida dos envolvidos. Então, a Polícia Civil se apresenta agora publicamente para apresentar uma informação oficial, porque a população e os órgãos de comunicação, ainda sem ter o conhecimento do inteiro teor do caderno investigatório, se cogitou de motivações tais como rituais macabros e tal, e essa informação realmente ela não se coaduna com a verdade. Então, a título de esclarecimento, nessa segunda-feira, dia 2, nós tomamos conhecimento da localização de um corpo já carbonizado no Belvedere, no alto da Serra do Belvedere, no local, inclusive, de difícil acesso, um corpo carbonizado. E havia naquela oportunidade uma cédula de identidade parcialmente destruída, mas através dela nós conseguimos identificar quem seria o proprietário daquela cédula, não necessariamente a vítima. Posteriormente, com auxílio de familiares, a vítima foi identificada e ali foi o primeiro passo das investigações. Tomamos conhecimento da identidade da vítima e passamos a pregressar a vida da vítima. Os últimos passos dessa vítima. Sabíamos que era originária de Muriaé, mas que não estava trabalhando nos últimos tempos em Muriaé, permanecia muito no Rio de Janeiro, capital, e também no Rio Grande do Sul, onde realizava alguns trabalhos em prol de uma ONG, que essa mesma vítima teria idealizado, criado. E soubemos também que a vítima, o Luiz Ricardo Vilela, ele teria vindo do Rio de Janeiro no dia 26/9, num ônibus Rio-Muriaé, que saiu da rodoviária do Rio de Janeiro às 7 horas da manhã, ele veio com destino em Muriaé, para passar o seu aniversário com familiares e amigos. Com a localização do corpo e contando com a colaboração dos familiares, nós tivemos acesso a alguns pertences pessoais da vítima, uma bolsa, e nos chamou a atenção esse bilhete da passagem de ônibus, demonstrando data e horário, saída e a chegada em Muriaé, e o notebook que continha inúmeras fotos dele sempre com outro indivíduo que supostamente seria um amigo. Inclusive, esse indivíduo participou da festividade de aniversário dele na véspera dos fatos em apuração. Com o desenvolvimento das investigações, tomamos conhecimento que esse vínculo existente entre Luiz Ricardo Vilela e esse amigo, posteriormente identificado como Tiago de Paula Ribas, transcendia a mera amizade, e, a bem da verdade, eles mantinham um relacionamento. Inclusive, com muita perspicácia, os investigadores de polícia que compõem aqui a Delegacia Adjunta de Homicídios tiveram a preocupação de entrar em contato com essa empresa de ônibus, isso é importante dizer, e para verificar a listagem das pessoas que embarcaram nesse mesmo ônibus. E qual não foi a nossa surpresa? O autor veio com a vítima do Rio de Janeiro para Muriaé. Só que esse autor desembarcou em Laranjal e a vítima em Muriaé. Então nós, a partir da qualificação do autor, que nós coletamos junto à empresa de transporte, e sabedores que ele desembarcou em Laranjal, muito provavelmente ele seria daquela região. Com os trabalhos de investigação ainda em desenvolvimento, logramos localizar o Tiago. E qual não foi a nossa surpresa, nós mostramos inclusive que tínhamos elementos bastantes que indicavam o possível envolvimento dele no delito,
e ele acabou de forma espontânea, bastante cooperativa, reconhecendo a autoria do crime, o que fez com que imediatamente nós reduzíssemos a termo suas declarações para documentar essa confissão, que foi feita na presença do advogado dele. Então não teve nenhum tipo de pressão psicológica, de coação. Ele espontaneamente, na presença do advogado, inclusive com seu padrasto, bastante arrependido, ele explicou, inclusive, as razões pelas quais ele praticou esse fato. Então nós definimos naquela oportunidade a autoria, lembrando que ele foi identificado na quarta-feira e o fato do crime aconteceu no domingo. Então não havia mais a situação flagrancial e o inquérito ainda na sua fase embrionária, não havia prazo para que a Justiça Pública da comarca decidisse sobre algum pedido de segregação cautelar, o que hoje veio a ser apreciado, culminando inclusive na prisão desse indivíduo. Doutor, em relação à motivação, é possível mencionar as alegações ou as razões apresentadas pelo acusado? Bom, as investigações concluíram que a vítima ela mantinha um relacionamento homossexual com o autor. Da parte do autor era um relacionamento clandestino. Esse autor ele jamais assumiu, né, essa sua postura, essa sua sexualidade, essa sua homossexualidade, e em dado momento do relacionamento, eles já se relacionavam há mais de 2 anos, ele decidiu pôr um fim, né, nesse relacionamento, o que não foi aprovado pela vítima. A vítima insistia na manutenção, né, desse relacionamento, inclusive, ao que consta aqui das investigações, fazia questão que esse relacionamento fosse, né, de certa forma, reconhecido publicamente, porque a vítima não tinha problemas, né, com a sua sexualidade. Só que em determinado momento das discussões, a vítima dizia ser detentora de imagens, sejam fotografias ou vídeos, que poderiam comprometer o autor, denotando que ele seria, né, o seu companheiro, e que seria, por conseguinte, homossexual. Algo que o autor não admitia em hipótese alguma. Os seus familiares não tinham esse conhecimento, as pessoas com as quais ele convivia, e ele, na concepção dele, né, ser reconhecido dessa forma, né, pela internet, pelas redes sociais, publicamente, como alguém que tivesse um companheiro do mesmo sexo, para ele seria alguma coisa que denotaria uma desonra própria. Então ele era, de certa forma, compelido a manter o relacionamento, sob pena de que essas imagens fossem publicizadas em redes sociais, na internet, em Facebook, em Instagram, enfim, em WhatsApp. E isso foi tomando uma proporção muito grande. No dia dos fatos tiveram discussões reiteradas, se deslocaram para o alto da Serra do Belvedere, o que presume-se um local que já certamente frequentavam, ou já teriam frequentado outras vezes, e tão logo a vítima saiu do carro, a vítima estava sentada no banco do carona, né, eles foram de carro, um veículo conduzido pelo autor, tão logo a vítima desembarcou, o autor a golpeou com um pedaço de madeira, que foi encontrado ali mesmo no local, e a vítima inicialmente caiu ao solo, cambaleante. Ela não faleceu no primeiro golpe. Inclusive a discussão, segundo o autor, ela continuou após o primeiro golpe. E vocês podem me perguntar, mas como, né, você pode dizer isso com riqueza de detalhes? Porque no dia que o autor foi trazido para a quarta da RPC para poder se explicar, e nessa oportunidade ele confessou, ele também aceitou a submeter-se à reprodução simulada dos fatos. Nós fizemos a reconstituição do crime, com ele, autor, inclusive acompanhado
né, por seu patrono, por seu advogado e, logicamente, pelo perito competente aqui no setor de perícias técnicas. Também tive a oportunidade de acompanhar com testemunhas, um médico legista, embora não fosse necessário para aquela ocasião, mas também fez questão de acompanhar, e a equipe de investigadoras que compõe a Delegacia Adjunta de Homicídios. Então isso foi muito esclarecido, isso ficou muito evidente, né? A reconstituição ela foi muito coerente com as impressões da perícia. Então, após esse primeiro golpe, ainda cambaleante, as discussões continuaram, o autor efetuou novos golpes, de forma que a vítima, com essa pluralidade de golpes na cabeça, e existem marcas de sangue, que foram, né, o sangue que espargiu ali no chão, a vítima desfaleceu. Oportunidade em que o autor a arrastou, um barranco abaixo, ela foi arrastada por pelo menos uns 30, 40 metros, num local de dificílimo acesso, lembrando que isso aconteceu na noite de domingo, por volta de 20 horas, e eis o grande problema, ele acreditando que a vítima tivesse efetivamente morrido, valendo-se de uma garrafa, essas garrafas PETs de 2 litros, contendo em seu interior gasolina, ele espalhou gasolina sobre o corpo da vítima e ateou fogo com a finalidade de se livrar completamente da materialidade daquele delito, colocando inclusive um pneu sobre o corpo da vítima, para que aquele fogo permanecesse por mais tempo, na certeza de que a carbonização fosse completa. O grande questionamento que a polícia se faz é o seguinte: por que haveria o autor de trazer consigo no interior do veículo uma garrafa contendo 2 litros de gasolina? Isso indica premeditação? Para a polícia judiciária isso fica muito evidente que indica premeditação. Ele já tinha ideia, ou pelo menos cogitava a possibilidade de ceifar com a vida da vítima ao chegar no Alto da Serra, um local totalmente ermo, descampado, aproximadamente 10 quilômetros do centro urbano da cidade, é o alto da BR-116. Então, ainda que a vítima, né, clamasse por socorro, gritasse, pedisse clemência, ela não seria ouvida, né? Então, ele ateou fogo, acreditando que essa vítima havia falecido. Eis a questão: embora os laudos do setor de perícia médico-legal não tenham ficado prontos ainda, mas parlamentando com o médico legista competente, obtive a informação de que foi encontrada fuligem nas vias aéreas da vítima, o que denota que ela respirou essa fumaça, essa fuligem. Traduzindo, a vítima foi queimada ainda com vida. Embora desacordada, ela foi queimada ainda com vida. E qual era o objetivo do autor? Primeiro, não era ceifar pelo simples fato de querer eliminar a vítima. É que, assim procedendo, ele teria condições de se apoderar dos aparelhos telefônicos celulares da vítima, que eram 3, que continham as imagens que ele não pretendia que viessem a público. Então, ele, após o delito, ele se apoderou desses 3 aparelhos telefônicos, se dirigiu até a sua cidade de origem, que na verdade não é nem a sede lá do município de Laranjal, ele reside numa comunidade, supõe-se um distrito, São João do Sapucaia, e esses 3 aparelhos telefônicos, depois de danificados, eles foram dispensados num córrego. O trabalho da polícia investigativa, ele foi tão detalhado, os investigadores estavam tão determinados na busca da verdade real dos fatos, que foram até o córrego, até o local declinado pelo autor, e numa diligência de campo, lograram êxito em recuperar os 3 aparelhos telefônicos. Claro, ficaram submersos por mais de 72 horas, isso impossibilita qualquer perícia, porque mesmo, né, arremessados na água, eles foram destruídos antes disso,
Mas a arrecadação desses aparelhos é de interesse policial porque demonstra exatamente, comprova exatamente a motivação, o porquê da vítima, do autor, ter atuado como atuou. Então, repito, o fato de trazer consigo essa gasolina demonstrou premeditação em que ele pressupunha que talvez conseguisse ceifar com a vida da vítima para arrecadar esses aparelhos. Então, queria aproveitar o ensejo para parabenizar todos os policiais que estavam envolvidos na diligência, sejam eles investigadores de polícia, peritos, médicos legistas, escrivães, enfim, porque foi um trabalho conjunto, né? Foi um trabalho que transcendeu a Delegacia Adjunta de Homicídios, aqui presido, e cujo mérito eu atribuo à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil como um todo. Nós temos esse sentimento de unidade na Polícia Civil, então o mérito não é meu, o mérito não é de um investigador isoladamente, é da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Doutor, em relação ao andamento do inquérito, já em vias de conclusão, algo do tipo, e iniciamento seria homicídio qualificado, obviamente? Um homicídio com 3 qualificadores. Nós trabalhamos com a torpeza, com o emprego de fogo, que é uma das modalidades, né, de meio cruel, e também a surpresa, o meio que dificultou a defesa da vítima, porque o próprio autor reconheceu que quando ela desembarcou do veículo, ela andava na frente e ela foi golpeada pelas costas sem qualquer possibilidade de defesa. Então, são 3 qualificadores que fazem com que o homicídio simples, de uma pena abstrata de 6 a 20 anos, migre para uma pena de 12 a 30 anos. É a pena a que esse indivíduo está sujeito. Lembrando que ele foi cooperativo, ele auxiliou, somente após ter sido descoberto. Não se apresentou espontaneamente. Não se apresentou espontaneamente. É bom lembrar que depois de ter sido descoberto e identificado como autor, é que ele se predispôs a auxiliar a Polícia Judiciária. Então, a partir de então, ele foi cooperativo, se submeteu voluntariamente à reprodução simulada dos fatos, declinou o local onde havia dispensado o madeiro com o qual golpeara a vítima, também declinou o local onde havia dispensado os aparelhos telefônicos celulares que destruiu para que nenhuma outra pessoa pudesse ter acesso àquelas imagens que diziam respeito à sua intimidade. Foi uma fatalidade, bárbaro, mas é importante ressaltar que a vítima não tem, o autor, né, não tem histórico criminal, ao contrário, uma pessoa muito benquista socialmente, um jovem de 21 anos, muito cordato, muito educado, pareceu uma pessoa muito bem articulada, inteligente, aprovado em concurso público recente da Prefeitura de Laranjal, recém-cursado, teria começado a trabalhar essa semana, mas acabou se comprometendo de uma forma impressionante, porque na presidência da Delegacia de Homicídios aqui, já há alguns anos aqui na Regional de Muriaé, não me recordo de ter presidido um procedimento em que a vítima tivesse sido morta com requintes, um tanto requinte de crueldade. Lembrando, ela foi queimada ainda viva. E em acréscimo a resposta aí do seu questionamento, em razão do fato crime por si só, o homicídio, ele está completamente solucionado e não há mais uma única diligência a ser realizada. Todas as diligências foram empreendidas e em tempo recorde esse caso foi resolvido. Da data que tomamos conhecimento, segunda-feira, terça-feira, vítima identificada, quarta-feira, autor identificado e reprodução simulada dos fatos realizada. Sexta-feira, autor preso e toda a parte alusiva ao homicídio resolvida. Acontece que, com as investigações, o inquérito revela muito mais do que a mera autoria e materialidade do delito e motivação, revela coisas que são peculiares aos envolvidos. E agora nós estamos descobrindo que a vítima
possivelmente estaria praticando atos do ponto de vista jurídico penal se amoldariam no delito de estelionato, e possivelmente o autor tenha tido, junto com a vítima, participação em alguns desses possíveis golpes. Então hoje o inquérito, a proposta dele é ser maior do que ele já é. Além de resolver o delito de homicídio, é identificar possivelmente vítimas de um crime contra o patrimônio, que é o estelionato. Lembrando que a vítima estava auferindo um numerário mais que razoável no seu trabalho como um propagandista de uma ONG. Porque é bom lembrar que o autor foi presenteado com um automóvel pela vítima. Um automóvel que foi comprado à vista pelo valor de R$25 mil. Inclusive o autor, quando foi preso, quando ele foi identificado, ele estava na posse de um veículo Fiat Punto de cor prata, ano 2011, em excepcional estado de conservação. E quando ele foi instado a apresentar a documentação do veículo, qual não foi a nossa surpresa? Ele apresentou um CRLV cujo proprietário era a pessoa de Luiz Ricardo Vilela, que ele havia ceifado com a vida 2 dias antes. Obviamente esse veículo, por não pertencer ao autor, ele foi arrecadado, apreendido, encontra-se aqui no pátio da 4ª DRPC, né, com as cautelas devidas. Ele vai ser direcionado aqui ao pátio credenciado do Detran e vai estar à disposição da Justiça tão logo esse inquérito seja definitivamente concluído, né, com o relatório final. Esse é o panorama que a Polícia Judiciária, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tem para apresentar aqui para a imprensa.